O cálculo de área, eu fiz acho que uma ou duas na quinta, não lembro, uma só, sei lá. Então aqui ele fala, ó, A é o conjunto limitado pelas retas x igual a 1, x igual a 3 e o gráfico x ao cubo. Então, ó, só para entender o gráfico de x ao cubo, é esse troço aqui, ó. X ao cubo. Esse seria o meu gráfico. Aí, ó, ele está limitando x igual a 1, porque eu tenho que fazer o gráfico melhor. Então, ele está limitando x1, tá? x3, e ele colocou o eixo x0, que é o eixo aqui embaixo. Ele quer essa área aqui, tá? Essa área. Então, a minha função é x ao cubo. Então, como é que você vai fazer essa área? Aqui ficou fácil, né? Só desenhar o gráfico, se cair a área, você vai fazer a integral de 1 até 3 de x ao cubo dx. Então, aqui vai dar integral de 1 até 3, variando de 1 até 3, x a quarta sobre 4, né? E agora é só colocar os limites aí, vai dar 3 a quarta sobre 4 menos 1 sobre 4. 3 a quarta dá 81 sobre 4 menos 1 sobre 4, que daria 80 sobre 4, se eu não estiver errado. Tá? Então, bem, a cálculo de área, esse aqui no caso ele não colocou outra função, né? E 80 sobre 4 dá 20. Ele não colocou outra função, ele colocou limitando aí entre o próprio eixo x. É o que a gente faz mesmo, né? Ó. Esse seria outro gráfico também que você faria do mesmo jeito. E ele não colocou, acho que não sei se eu coloquei alguma, que ele pode limitar entre duas funções. Acho que eu não acabei não colocando aqui. Não coloquei. Na correria acabei esquecendo de colocar. Mas se ele limitar, ele pode limitar aqui, por exemplo, entre um gráfico desse, igual acho que foi a Larissa fez um modo difícil aí, que foi mais um complicadinho aí, que tinha duas funções. Aí ele traça uma reta aqui. Então eu posso limitar entre essa reta. Então aqui tem uma função e aqui tem outra função. Então você vai fazer o gráfico de um menos o outro, dessa função menos essa função. Todos que eu peguei aí, a maioria do livro, está sendo mais tranquilinho aqui, pegando só entre o eixo, né? Essa de x aí, por exemplo, estaria bem tranquilo também, ó. Essa raiz de x aí. Essa raiz de x, você colocaria o gráfico, sei lá, ela é meio exponencial, né? Um negócio louco assim. Aí eu tenho x1, x4, né? E o y0 que é aqui embaixo. Gostaria, na verdade, quer saber essa área aqui. E aqui seria a raiz de x. Então, a mesma coisa, você vai integrar de 1 a 4, raiz de x dx. Raiz de x você vai elevar a meio, né? Para você organizar aqui. Isso aqui ficaria como integral de 1 a 4 de x elevado a 3 meio sobre 2 sobre 3. E aí é só você substituir o 1 e o 4, né? Então ficaria raiz de 2 duas vezes 4 ao cubo sobre 3 menos 2 raiz de 1 ao cubo sobre 3. 4 ao cubo daria
64, raiz de 64 é 8, 2 vezes 8 dá 16 terços. Acho que a gente até já fez isso. Menos 1 terço daria... Menos 1 terço não, menos 2 terços. Daria 14 terços. E aí você calculou a área também. Aí espero que caia a área também dessa forma aqui, que entre duas funções, dependendo da função, te complica a vida na hora de você fazer também integral de uma pela outra, né? Fazendo um menos o outro lá. Pelo, todos os exemplos que eu peguei, pelo que eu estou vendo aqui, não tinha... ele está fazendo de acordo com o gráfico, não está fazendo um com o outro. Só uma observação que eu queria fazer aqui do crescimento e decrescimento, para finalizar aí. Toda vez que eu fiz ontem, na quinta-feira, na verdade, eu fiz com vocês dois exercícios aí de crescimento e decrescimento de função, que a gente faz pela derivada que ela explicou, né? Então, a gente normalmente, para analisar essa função aqui, eu faria a primeira derivada dela, que seria 2x ao quadrado menos 9. E aí eu igualo isso aqui a zero, só para saber onde que está crescendo e decrescendo. Isso aqui ficaria x ao quadrado igual a 9, x ao quadrado igual a 9 sobre 2, x daria a raiz de mais ou menos 9 sobre 2. E aqui você faria a segunda derivada e veria quem é maior que zero e quem é menor que zero, né? E aí pintou um exercício aí que a galera mandou, só para finalizar, que não tem, por exemplo, como você fazer essa função, por exemplo, f de x igual a x à quinta, né? Então eu faria a primeira derivada dela, ó, eu ficaria com 5x à quarta. Beleza. E agora? 5x à quarta igual a zero. Fico com x elevado à quarta zero dividido por 5. Isso aqui vai dar zero. Então isso significa que meu ponto crítico aqui nessa função, o ponto que muda, né, seria zero. Né? Aí tinha uma pergunta lá, eu nem sei, a pergunta se era crescente ou decrescente, né? E como é que você vai avaliar se ela é crescente ou decrescente? Isso aqui mandaram a pergunta para mim, então eu resolvi falar. E fui pesquisar também. Então você vai pegar e vai jogar valores negativos para x, que eu vou tentar descobrir o que acontece com ela aqui antes e o que acontece com ela depois. Valores positivos aqui na primeira derivada. Você fez a função é essa aqui, x a quinta. Mas a primeira derivada é 5x a quarta. Então, vou jogar menos 1 lá. 5 vezes menos 1 a quarta. Menos 1 a quarta dá 1, porque o expoente é positivo. Então, isso aqui daria 5, dá maior que zero. 5 vezes menos 2 a quarta, eu sei lá quanto que é. Menos 2 a quarta daria 16. 16 vezes 5, acho que dá 80, se não me engano. Também daria maior que zero. Então, todo número que eu for jogando aqui, ó, ele está dando positivo. E se eu jogar do outro lado também, ó, ele também vai dar positivo. Então, se está dando positivo dos dois lados, significa que ela é crescente, nesse caso aqui, em todo o domínio. Tá? Ela está crescendo. Em nenhum momento, na hora que eu jogo valores negativos, ela está dando menor que zero. Só dando um toque, se cair um negócio assim que você não consegue fazer aquela segunda derivada, igual eu fiz ontem, né? E aí a gente jogava no valor do x, via se dava maior que zero ou menor que zero, para ver se está crescendo ou decrescendo, né? Então eu achei na internet o pessoal dando essa dica. Você joga negativos valores para x na primeira derivada, positivos, e vê o que acontece. Se ela está dando positivo em tudo quanto é lado, significa que ela é crescente, e aí não tem onde ela está dando... Crescente que eu falo que ela está crescendo, né? Não está dando... Não está caindo o valor dela em nenhum momento, né? O ponto zero é um ponto que ela muda. Eu até fiz o gráfico dela, mas É uma parábola, né? é uma parábola, mas ela não... Como que E a fala? inflexão está no zero. A inflexão está no zero.
Só que ela não tem, como é que fala? Ela não tem valores negativos de Y porque é a quarta, né? Não, ela até tem, ela é a quinta. A função original é essa. Ah, a Ela, função original tem, é. ela é a quinta. Derivada é que não tem. Só que o que acontece? A derivada não tem. Só que conforme. Aí eu fiquei pensando, falei, será que eu estou errado? Mas para eu saber se está crescendo, conforme eu vou aumentando o valor do x, o meu valor do y vai subindo mesmo, né? Ele É, tem a inflexão no zero, mas vai subindo, né? É diferente de uma função, por exemplo, x ao quadrado, que a gente tem a parábola, e conforme eu vou crescendo o valor do x aqui do lado negativo, ela vai decrescendo. Quando ela chega no zero, ela tem esse ponto de inflexão e começa a crescer do outro lado. Por mas a isso, derivada tem essa cara aí, a 5x à quarta. sim, aí a derivada vai ficar com essa cara e aí você vai achar que ela, na verdade, a pergunta era para você analisar dessa função, né? E ela, para mim, né, ela seria crescente em todo o domínio, porque não tem como você falar que é de 0 a 2, se ela está caindo, ela está sempre crescendo, né? Ela só muda aqui a cara dela e vai embora lá para cima, né? A 5x a 4 você falou, né? O cara que É, a tem 5x à quarta é tipo uma. É uma como parábola, isso. uma parábola. Mas é isso, ela sempre seria positiva. Foi o que eu achei, pelo menos aí pesquisando, né?